E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje vamos de dossiê, tinha tempo, né? E vamos falar da oposição. É importante, a gente sempre tá aí derrubando narrativas, mostrando algumas coisas do governo, algumas movimentações na Câmara, do Senado, mas a gente nunca pode perder de foco entender como os nossos adversários políticos estão se movimentando. E eu adianto para vocês, esse final de semana foi extremamente movimentado. Tiveram várias entrevistas, basicamente todas as peças-chave da oposição se moveram, do Lula, Ciro Gomes, Marina Silva, Luciano Huck, o Dória, os grandes partidos, e a gente vai comentar sobre tudo isso daí. E vocês vão ver, né? A grande disputa, eu até já adianto, é quem vai liderar a oposição contra Jair Messias Bolsonaro. A disputa tá grande, existem alguns desencontros, mas já tem aí alguns caminhos que aparentemente a oposição como um todo está concordando que será a narrativa que eles irão traçar contra o governo pelos próximos meses, talvez até as eleições de 2022. E a gente não só vai falar como político, vamos falar também dos institutos, ONGs, algumas outras coisas e tudo vai se juntar. Além disso, já tem tempo, né, que a gente tá falando das mudanças no tabuleiro da política brasileira, falando do governo, vem desde a questão de antes das eleições para a presidência da Câmara. A gente vai falar também um pouco do Lira, Bolsonaro, a gente vai falar bastante do presidente hoje, e ainda vai falar um pouquinho de Sérgio Moro, que ele entra em toda essa jogada, como se ele fosse um cimento que vai ligar tudo, principalmente vai dar a entender como que a esquerda está enxergando aí o Lula e como o Ciro Gomes vem se movimentando. Então, vamos nessa, vamos começar. E a gente vai começar, na verdade, por uma matéria que eu já trouxe, eu só quero relembrar, porque é interessante. Eu tinha comentado para vocês desse evento que vai ocorrer, vai ter um encontro entre Luciano Huck, Marina Silva e Manuela Dávila. Se você parar para olhar assim os três nomes, a Manuela Dávila é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. A gente pode colocar ela na extrema esquerda. A gente pega a Marina vai estar ali no centro da esquerda. E o Luciano Huck a gente pode falar que é a direita da esquerda, né? É o PSDB, é o DEM, é o grande social-democrata, né? O progressista, a esquerda renovada. Eles vão se encontrar. Mostrei para vocês durante a semana. Esse vídeo aqui, a gente comentou essa notícia tem 2 dias. Falei, muita gente não tá prestando atenção nisso. E esse evento, que eles vão estar aí se encontrando, faz parte do projeto Davos Lab. Davos lá, né? O Fórum de Davos, que o pessoal sempre vai para discutir aspectos econômicos. E um dos grandes fiadores de Davos é o Fórum Econômico Mundial, que é lá do Klaus Schwab, que ele tem a ideia, né, do grande recomeço, The Great R. A gente não pode falar isso daí, né? Vocês entendem por quê. Então vocês conseguem ver que as 3 alas da oposição, da esquerda, estarão se reunindo para conversarem e tentar colocar o Brasil, né? Alinhar o Brasil dentro dessa agenda globalista. Isso vai acontecer nessa semana. E olha as figuras, Manuela, Marina e o Huck. A gente vai falar principalmente do Huck e da Marina hoje. Mas a gente vai começar por aqui. Só quero relembrar para ficar na mente de vocês, porque tudo vai ficar mais fácil. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo ontem, eu não coloquei aqui o horário que saiu, sempre gosto de colocar, que não é qualquer matéria. Quando você vai olhar alguma coisa, normalmente assim na mídia você vai ler, tem algumas matérias que são um reporte de alguma coisa, o jornalista está reportando algo, um fato. Por exemplo, Bolsonaro decretou lá, sei lá, fez um decreto lá das armas. O jornalista vai lá e fala, Bolsonaro fez isso, ele está contando um fato. Já tem algumas matérias que são os editoriais, aquelas matérias mais opinativas, que o jornalista vai lá encher de linguiça, falar o que ele pensa, o que ele deixa de pensar. Você vê bastante assim a Vera Magalhães. Todas as matérias dela não é para repetir um fato, mas normalmente a opinião que ela tem. Aquelas matérias opinativas. Já tem algumas matérias que são bem interessantes, que são as entrevistas. Que na verdade o grupo, a Folha, o Globo, está entrevistando alguém, fazendo perguntas, e sempre vale a pena prestar atenção nisso. Essa daqui que saiu foi com o Ciro Gomes. E você vê que Ciro busca alianças com o centro para 2022 e diz que sua tarefa é tirar o PT do segundo turno contra Bolsonaro. Logo na introdução eu falei que Moro pode ter um papel importante nisso tudo, e por que eu falei? Sérgio Moro. Quando a gente fala de Moro, principalmente no cenário atual, o que é que vem sendo discutido bastante?
os vazamentos, as novas mensagens, que tá ligando aí Moro, os procuradores, inclusive perseguindo a família Bolsonaro, mas a gente também não tem como deixar de falar a questão do Lula. Moro e Lula aí sempre nessa questão, o Moro prendeu Lula, a suspeição do Moro ou do Lula vai estar, na suspeição do Moro vai estar sendo colocada em xeque aí nos próximos dias, possivelmente, nas próximas semanas, e existe assim uma certa, como é que eu posso falar, existe assim uma certa, não seria esperança, mas existe um certo entendimento que, a depender dos resultados a nível da justiça com relação ao Lula, ele pode voltar para o cenário e voltar forte, mas forte no sentido não que ele possa derrubar Bolsonaro, mas que ele pode capturar a oposição, sabe? Ele pode voltar e a esquerda começa a se aglutinar ao redor do PT. E já tem muito tempo que a gente vem falando isso, desde as eleições do ano passado, que essa esquerda renovada, eles não querem mais o protagonismo do PT. Para eles, a era PT acabou, agora é hora de novos nomes. E essa matéria segue bem nessa linha e já começa que o ex-ministro Ciro Gomes intensificou os acenos às siglas como DEM e PSD para viabilizar sua candidatura à presidência em 2022. Em entrevista à Folha, defendeu uma reunião de centro-esquerda para derrotar Jair Bolsonaro e reforçou seu rompimento com o PT. Ele já escanteia o PT de vez. E você vê, tá mirando o DEM, que estaria bem a direita da esquerda, e o PSD, no mesmo grupo. Nesse quadro de hiperfragmentação, quem for contra o Bolsonaro no segundo turno tem a tendência de ganhar a eleição. Não tem a tendência de ganhar a eleição. A maioria do país ainda apoia o presidente. O menos capaz disso é o PT. Por isso, minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno. Tá bem claro. Mandando um recado para todo o centro, é hora de nos unirmos inicialmente para derrubar o PT. Primeiro momento, precisa derrubar o PT. O PT não faz mais parte desse jogo. Converso com muitos petistas. Lá dentro tem um grupo que acha que o Lula, com sua loucura e caudilismo, está passando de qualquer limite. Ano passado, durante as eleições, teve a matéria do Globo com a Benedita da Silva, que ela falou que ela não se importaria em fazer parte de uma frente ampla. Ela poderia ir compor a chapa com Marcelo Freixo, ela sendo vice não tinha nenhum problema. O próprio Ciro Gomes já falou no passado que o Haddad até falou que ele toparia sair como vice, mas o Lula que atrapalhou tudo. O Lula escolheu o Haddad como pré-candidato em 2022 porque não fará sombra a ele nem hoje nem jamais, ou seja, quer replicar a escolha da Dilma. Entre seus interlocutores no partido de Lula estão o governador do Ceará, que é o Camilo Santana, e o senador pela Bahia, o Jacques Wagner. Jacques Wagner, ele se tornou o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Meio ambiente, a gente já lembra da Marina, a gente vai falar do meio ambiente. Repetindo o mantra de que o Brasil precisa de uma amplíssima união de centro-esquerda, o pedetista estreitou laços com os presidentes nacionais do DEM, o ex-prefeito Salvador Assemineto, e do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, de olho em alianças. Alas da nova esquerda, afeitas a pautas como a luta antirracista, a igualdade de gênero e a diversidade sexual, também não escapam às críticas do presidenciável. O Ciro Gomes, ele não tá muito nessa esquerda renovada, né? É um coronel das antigas, um dos grandes caciques aí da esquerda mais tradicional. Ele também já quer escantear esse pessoal dessa direita renovada. Ele mesmo chama alas da nova esquerda. Esse grupo aí que você vê, principalmente Luciano Huck, Felipe Neto, o Barroso, no STF, sabe? Não, vamos esquecer esse pessoal. Vocês aí, cara, não estão com nada, esse pessoal aí do PSOL. Esquece isso daí, esquece essas pautas aí maluca. Vamos focar, sabe, no básico, sei lá, aquele socialismo mais raiz. Em nome do voto do eleitorado médio, cansados dos governos recentes, Ciro sinaliza um afastamento de certos debates ideológicos. Você não percebe que isso daqui é exatamente até aquelas matérias que saem, os conselhos que Luciano Huck recebeu. Luciano Huck deveria se afastar de temas polêmicos como Meu Corpo, Minhas Regras, ideologia de gênero e se posicionar um pouquinho mais à direita para conquistar o eleitor médio. Ciro Gomes está vindo na mesma tomada. Esquece isso daí. Ele diz, o Brasil não cabe num gueto de esquerda. Ele fez autocrítica. Ele viu que esse discurso não pega. O Brasil é grande demais. E cadê o mouse?
E complexo demais, especialmente se a gente entender que esquerda é esse identitarismo, que não duvido que é de boa fé, mas que não consulta nada da vida real do povo, da moral popular, da religiosidade, e eu respeito tudo isso. Ele entendeu que o povo brasileiro é cristão, é conservador, e seguir por esse caminho vai dar errado. Nos flertes com líderes partidários, ele tem marcado sua posição anti-Bolsonaro e anti-Lula. E, olha só, desestimulando apostas em neófitos, né? Pessoas assim que estão no início de sua jornada política, como o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck, ambos sem filiação partidária, aos quais faz ataques pela inexperiência. Mas só pela inexperiência, né? Para ele o Moro, com um tempinho, dá até para engolir. E perceba, ele... esquece o Luciano Huck. Esquece o Luciano Huck. Vai juntando as coisas. Aí sai outra entrevista. Não é só reportando fatos. Entrevista mesmo, com a Marina Silva. Marina Silva se vê longe da disputa em 2022 e sugere frente pró-Ciro. O Ciro já vai e já aparece. Eu sou candidato. Já vem a Marina, que vai estar se encontrando com o Luciano Huck, Manuela Dávila. E já tá aqui, ó. Não, pô, vamos apoiar o Ciro. Vamos apoiar o Ciro. Primeira pergunta, a senhora tem disposição para disputar uma nova eleição presidencial? E a Marina, pelo menos aí, mostrou que tem um pouco de senso de realidade e fala, ó, não gosto de trabalhar com essas conjecturas. Depois de ter 1% dos votos, sabe? Ela viu que não dá mais para ela. Eu não tenho chance de ganhar. Não tenho chance de ganhar, não vou ficar perdendo meu tempo, ficar inventando, eu sei que eu vou perder. Então, a única coisa que eu posso dizer é que tenho me dedicado o tempo todo a construir o que é melhor para o Brasil. Tenho essa disposição para o diálogo. Não sou do tipo que acha que um bom projeto de país só funciona comigo. Marina já falou, ó, tô de fora, desisto. Agora eu vou participar como articuladora dessa frente ampla. Eu vou jogar nos bastidores. Eu vou jogar fazendo pontes, fazendo encontros, palestras, sabe? A gente vai jogar, vamos jogar. Eu vou ser jogadora, não quero ser o capitão do time. Vou ser jogadora, vou jogar pela causa. O PT já colocou o bloco na rua para 2022, com o Haddad. No PSDB, João Dória já se movimenta como candidato e Bolsonaro trabalha abertamente pela reeleição. A rede terá candidato ao Palácio do Planalto e a Marina diz, ó, há um erro no que está sendo feito. O Brasil vive um cenário de isolamento no âmbito nacional e agravamento da pandemia. Fala um monte de groselha. Eu participo de um campo do qual fazem parte PDT, PV, PSB, Rede e o Cidadania. Marina já coloca aqui um grupo. Em tese, esse grupo já está formado. Já tem aí 1, 2, 3, 4, 5 partidos que já estão fechados com Ciro Gomes. E se está fechado com Ciro, está fechado lá com o país, né, que o Dória tanto ama. Que tem sido convidado. A concordância que, neste momento, temos que adensar um projeto que leve os setores do campo da esquerda democrática, da centro-esquerda e progressistas a ter um projeto que recupere o Brasil para um percurso civilizatório coerente com o que é uma democracia ocidental. Ou seja, tem que juntar a extrema-esquerda, o centro da esquerda e a direita da esquerda. Tá aí. Marina já está entregando tudo. O Brasil não pode ficar trancado do lado de fora achando que pode queimar floresta. Já tá botando no meio ambiente. Dentro desse coletivo partidário, é possível chegar a um consenso em torno de um nome? Nestas legendas tem a senhora e o Ciro Gomes. Aí ela diz, ó, o Ciro já tem o nome dele colocado desde o início e é legítimo. Já saiu em defesa do Ciro. Aí fala várias coisas. Depois ela diz o seguinte, ó, que o Ciro Gomes, né, ele está fazendo esse diálogo maior, que não é em torno do nome, mas do projeto. Coloca o Ciro aí, né, como um grande líder. O pior dos mundos é criar a velha polarização que existia entre PT e PSDB e deixar o tempo todo o brasileiro em terceiro. Agora seria a velha polarização, mas entre Bolsonaro e Lula ou o PT. Ela está falando, qual é o pior cenário hoje? O cenário é o PT voltar, ganhar força e ficar PT versus Bolsonaro, né? Que ela chama a velha estratégia das tesouras PT-PSDB, mas era a mesma parte da esquerda, tava ótimo para eles. O que tá ruim agora é PT versus Bolsonaro, que ele sabe que o Bolsonaro vai ganhar de lavada. E aí que eu digo para vocês, Sérgio Moro, na arena política, a depender dos resultados, para a esquerda pode ser o pior dos cenários. Gente, uma disputa 2022, Lula e Bolsonaro, meu Deus do céu, é de lavada. É de lavada. É o melhor dos cenários. Quem vocês acham que é o melhor adversário para o Bolsonaro enfrentar? Vocês acham que Lula ainda tem alguma chance de alguma coisa? Vai ser uma derrota catastrófica.
vai ser uma derrota catastrófica para o pessoal da esquerda. E ela mesmo já reconhece isso. Olha o perigo, olha o perigo. Agora é o momento da sociedade assumir o primeiro lugar. Tem uma tranquilidade de quem já perdeu 3 campanhas. Já procurei dar uma contribuição. Depois pergunta: descarta uma aliança com o PT em uma eventual frente contra Bolsonaro? É o seguinte, o PT pode fazer parte. Agora, desde que não seja o protagonista. Tanto que ela diz, quando o PT já se coloca, sabe, a priori, como tendo Lula ou Haddad como candidato, ele não está entendendo o que está acontecendo. Pô, não, PT, não. Você está de fora, amigo. Você só pode participar como aliado. Esse é o momento de olhar de baixo para cima para enxergar o que está acima de nós e não se candidatar à permanência da velha polarização. O PT tem uma força gravitacional enorme e é ator importante no processo político, mas a importância estratégica do PT será medida pela capacidade de verificar que nem sempre aqueles que têm força gravitacional para polarizar mais conseguem ter a maior credibilidade para derrotar aquele que precisa ser derrotado neste momento. Mais uma vez, o PT aponta para uma política de exclusividade, de não considerar a gravidade do momento e ficar discutindo pessoas. O PT não dá. Manda mais um recado. O mesmo recado que o Ciro dá, a Marina já entra e fala: eu não sou candidata, tô aqui e coisa. Então podem anotar. O que vocês virem nos próximos meses de fala de Marina Silva é ela trabalhando já pela candidatura do Ciro Gomes. Ciro Gomes é candidato. Ela já tá aí, firme e forte, trabalhando pelo Ciro. Vai virar garotas de recado do Ciro Gomes, que tem, vínculos com o Partido Comunista daquele país. Apoiou a candidatura do Ciro em 2018. E olha só, não falei Luciano Huck, que ela ia estar com o Luciano Huck. O que foi que o Ciro Gomes falou? Ele é inexperiente, tá de fora. O que a Marina faz? Repete o mesmo discurso. No mesmo final de semana, o mesmo discurso. Sem tirar nem pôr. Como avalia o nome de Luciano Huck para 2022? Ele tem conversado com a esquerda e a Marina diz, numa democracia é legítimo que surjam nomes. Caberá o debate democrático, mostrar os compromissos e blá blá blá, tititi. Falando lá do Luciano Huck, ela fala o seguinte, eu advogo a renovação política não só no discurso, mas também de quadros. Mas eu acho que o Luciano Huck tem alguns problemas claros a serem enfrentados. A fragilidade da articulação em torno da qual a mídia está falando que ele está com DEM e PSDB, a gente ouve que há essa articulação dele em torno do DEM e do PSDB. O DEM na eleição da presidência da Câmara foi para o Bolsonaro. O PSDB tem o Dória. Tem aí um desafio muito grande. Ele precisa refletir muito. Já escanteou o Luciano Huck. Mais um. Reflete aí, Huck. Desse jeito não tá. Mas ainda assim você vê que eles estão juntos. É uma crítica mais de boa, O Ciro Gomes que é o candidato que dá uma paulada de vez. E aí sai mais uma matéria do Huck, no mesmo final de semana. Presidentes de partidos não acreditam em candidatura de Luciano Huck. Apesar da movimentação política do Huck e da tentativa de ao menos 6 partidos de atraí-lo para suas fileiras, dirigentes de legendas, algumas das quais mantêm conversas com o apresentador, duvidam que ele será candidato à presidência no ano que vem. O bastidor conversou com 2 presidentes. Eles afirmaram que Huck tem mais a perder do que ganhar, trocando sua carreira pela política. Pesa também o fato de que dificilmente ele conseguirá ser candidato único em seu espectro político. Não vai, tá aí. Já cortaram a candidatura do Huck, eles querem o Huck do jeito que ele tá. Um comunicador, um braço na mídia para dar apoio para esse projeto aí dessa grande frente ampla da oposição. E aí, onde é que o Huck tava? A gente falou de meio ambiente, falou de Marina, falou do Jacques Wagner. O capitalismo precisa de democracia forte e inclusiva para conseguir se sustentar. Diz quem? Professora de qual universidade? A universidade que o Barroso escreve, que o Hussein Kalou, que é um articulador dessa esquerda renovada, que é do Agora, que é o movimento que articula pro Luciano Huck, que é o movimento da Ilona Zabó, que foi o ex-assessor especial da presidência do Michel Temer. Aí, Hussein Kalou, Todo mundo junto se junta com o Luciano Huck. Que é todo mundo, quer dizer, na verdade, todo mundo de Harvard. Todo esse pessoal de Harvard. É a universidade número 1 dos esquerdistas. É a universidade que a Tabata Amaral foi estudar. Quando você falar assim, é de Harvard, meu amigo, é pior que a USP. É pior que a USP. Na verdade, não sei, acho que deve ser pior que a UFRJ, Dizem que a UFRJ é mais de esquerda do que a USP. Mas é a mesma coisa.
Em conversa com Huck, Rebecca Henderson prevê que a agenda de proteção ambiental e social vai prevalecer sobre autoritarismos. O caminho é via o meio ambiente. Meio ambiente, meio ambiente. Ciro Gomes está conversando com Jacques Wagner, está lá na Comissão do Meio Ambiente. Luciano Huck está aí se engajando no meio ambiente. Ele divulgou recentemente também um artigo sobre sustentabilidade e meio ambiente, como, sabe, as bases, o alicerce para qualquer projeto político dar certo. É a mesma pauta, a mesma pauta, a mesma pauta, a mesma pauta. Ainda mais quando você olha, né, lá, vão estar se encontrando aí, lá no futuro do mundo, para falar sobre o grande recomeço, também vão estar falando de sustentabilidade, aí ele, a Marina Silva e a Manuela Dávila essa semana. Vai juntando. Todo mundo aí bonitinho, todas as peças se encaixando. E aí tivemos outra matéria. Essa é bem interessante porque mais jogadores, peças bem importantes, se posicionam. Uma matéria da Folha de São Paulo que tem aí pelo menos, se não me engano, 10 pessoas diferentes na matéria. Eu não listei as 10, mas listei algumas partes importantes. E a matéria é o seguinte, ó. Sob tensão, democracia é frágil e requer defesa, dizem representantes da política, economia e sociedade civil. A partir de sintomas apontados por Fachin, personalidades dizem ver risco, mas divergem sobre resistência de instituições. Olha quem está na matéria. Para o ex-governador capixaba, Paulo Artung, de perfil centrista, a democracia brasileira é uma planta frágil, bem menos poético do que o ex-deputado tucano Chico Graziano. Jornalista, né? Segundo a Folha, é um bolsonarista arrependido. No Twitter, é só um jornalista perfil Felipe Moura Brasil, só faz reclamar, acordão, isso, biruta das ideias. PSDB, essa linha aí, né, bem antagonista no sentido assim da mídia, né, o jornal antagonista lá, aquele grupo jornalístico. E olha que outra pessoa, Paulo Artung. Quem é Paulo Artung? O principal articulador político do Luciano Huck, um líder lá do Renova BR. Paulo Artung, ele é líder do Renova BR, inclusive Luciano Huck divulgou o Renova BR essa semana. O Paulo Artung se encontrou com o Randolfo Rodrigues, que é do RAPS. Será que a gente vai falar do RAPS hoje? Não sei. Mas se encontraram algumas vezes no ano passado para conversar, para tentar aí montar uma chapa com Flávio Dino, governador aí do Maranhão, e Luciano Huck. Tá aí, todo mundo se juntando para falar da política brasileira. A conclusão de que nosso arcabouço institucional é menos sólido do que se imaginava é majoritária entre 10 representantes da política, da economia e da sociedade civil ouvidos pela Folha. O grupo reúne liberais, conservadores, centristas e progressistas. Eu acho que o liberal que eles colocaram aí é o Josias Teófilo. Ele falou assim umas coisas sobre o exército, coisa que fica aí quem quiser julgar o Josias Teófilo. E aí eles opinaram sobre um diagnóstico feito pelo Fachin. Fachin apontou 7 riscos institucionais no Brasil de hoje. Na verdade, o que o Fachin fez foi o seguinte. O Fachin deu 7 caminhos pelos quais ele acha que a esquerda, a oposição como um todo, pode se unir, pode bater no governo, que ninguém vai discordar. Sabe aquelas coisas que todo mundo concorda sobre Bolsonaro? O Fachin deu 7. Falando assim, a oposição vai se unir em torno desses 7 pontos. Esses 7 aqui eu acho que a gente consegue conversar e todos conseguem convergir e falar, não, todos nós aqui concordamos em ficar batendo em Bolsonaro seguindo essas 7 coisas. Vou mostrar para vocês. Incluindo a militarização do Polícia Civil, eu vou mostrar 7 depois. Os entrevistados demonstraram preocupação com o estado da nossa democracia, concordando que precisa ser defendida e reformada, mas divergiram quanto à capacidade do país de resistir aos arroubos provocados, sobretudo por Bolsonaro e seu entorno. Aquela velha história que Bolsonaro ataca a democracia e as instituições. Olha só, parte afirma que as instituições têm dado mostra de robustez ao conter o presidente. Eles estão validando, sabe, os absurdos que as instituições estão fazendo. Você vê, é prerrogativa do presidente fazer, né, decretos. Mas Bolsonaro colocou os 4 decretos sobre defesa pessoal, você poder aí, né, comprar alguma coisa, já foram lá judicializar. Bolsonaro indicar o ramagem, as instituições não deixaram, que é prerrogativa do presidente. Ele está interferindo na PF. E aí diz, né, as instituições estão reagindo instigadas pela sociedade civil. Sinto enorme capacidade de reação, mas foram 2 anos muito intensos. Não sei como vamos conseguir manter esse nível de resistência, diz Joana
Weitel, não sei nem como é que fala esse sobrenome dela, diretora executiva da Conectas, ONG especializada em direitos humanos. Aquela ONG assim, né? Direitos humanos, mas ONGs. Desde que assumiu em janeiro de 2019, Bolsonaro tem promovido ataques à imprensa, sabe? É ridículo isso aí. Aliados e membros de sua família se notabilizaram por ameaças ao Congresso e ao STF, embora estas tenham arrefecido nos últimos meses. Aí vem, olha só. Para os entrevistados, um dos itens mais sensíveis do cardápio de ameaças de Bolsonaro é o que Fachin apontou como remilitarização do poder civil, o crescente movimento de colocar generais e outros egressos das Forças Armadas no comando de setores importantes do governo. Que, né, já teve recentemente o choro com relação à Petrobras. Choro. E foi até interessante, né? Bolsonaro colocou o cara na Petrobras. A mídia entrou, a mídia fez aquele papel fundamental para derrubar a bolsa. No dia seguinte, teve uma recuperação muito boa, 12%. Depois caiu de novo. Aí o pessoal quer culpar, olha só, caiu. O Petrobras caiu por causa disso. Só que o pessoal não quer comentar que quando você olha o gráfico do petróleo como um todo, também caiu, sabe? Petróleo caiu. Aí puxa junto, né, as empresas petrolíferas. Mas o importante é colocar a culpa em Bolsonaro. Até 2020 eram mais de 2.500 militares. Eu não sei qual o problema de ter militar. Não existe democracia que mereça esse nome com essa quantidade de militares no aparato do Estado. O que é que tem a ver isso daí? Já vão criticar os militares, né? É a venezuelização. É o chavismo, pronto. Bolsonaro vai virar um novo Hugo Chávez. Seguir os passos do Maduro. Aí vem o Josias Teófilo. Eu achei até meio estranho as falas dele, né? Mas tudo bem. A instabilidade representada pela enxurrada de militares no governo é compartilhada pelo cineasta Josias Teófilo, autor de O Jardim das Aflições, sobre o filósofo Olavo de Carvalho. Isso pode ser perigoso até para o Bolsonaro. Imagina se o presidente resolve expulsar todos esses militares. Podem se juntar contra ele. Da mesma forma, diz ele, vale o oposto. Um cenário de radicalização por parte de outro poder, como o Supremo, os representantes da caserna são a arma para o chefe do executivo. É aquela típica fala que não ajuda, né? Meio que dá a entender que Bolsonaro vai dar um golpe de Estado. Para Teófilo, o caso do deputado Daniel Silveira, preso por ofensa ao STF, representou um risco real de instabilidade, que por pouco foi evitada. Há uma radicalização tão grande que a situação é realmente preocupante. Os ânimos estão tão exaltados que qualquer hora alguém pode fazer alguma besteira. E aí você vê, olha quem também se posiciona. Mônica Sodré, diretora executiva do REPS. Quem é o REPS? É um grupo como Renova BR, que parte da esquerda até chama de partido clandestino, porque você não responde ao partido, mas você responde a esse grupo. O REPS é parceiro do Instituto Lema. O principal, a gente já falou, né? Rodolfo Rodrigues. É o principal político membro do REPS. Toda essa classe política tá na jogada. Quem vai ser, né? Quem que vai liderar a oposição contra o governo Bolsonaro. E ela fala aí, né? Que Bolsonaro você tá falando da questão do armamento, que é um absurdo para ela. Já você vê, olha a outra pessoa que também tá dando pitaco na matéria da Folha. Paulo Sérgio Pinheiro. Quem é ele? Ele é um cientista político, segundo a Folha, membro da comissão Arnes. Sabe quem é a Arnes? É a família Arnes. Tem lá a Zilda Arnes, tem uns vínculos com o PT, tem um Dom Evaristo Arnes, já mostrei várias fotos dele, tem um bonezinho assim do MST, um padre. Tem o Flávio Arnes, hoje é senador, já foi vice-governador. Nessa época conheceu a mulher do Moro, se conheceram na época de uma coisa ligada à PAI. Tem outra pessoa com nome famoso, uma pessoa famosa que tem o sobrenome Arnes, Marlos Arnes. Quem foi? É um advogado, já advogou para a mulher do Cunha, inclusive está envolvido naquela questão do Tacla Duran. Tacla Duran fala que o Marlos Arnes entrou lá na jogada, ele pagou pro Marlos Arnes um dinheiro, que esse dinheiro meio que ia pro Zucoloto, que ele fala que o Zucoloto ofereceu um caminho para a Lava Jato pegar leve contra o Duran. A gente vai dar a falar do Duran hoje. Então, só o pessoal assim da nata. Tá vendo como todo mundo que tá se movimentando no único final de semana. Olha quantas pessoas aparecem em uma única matéria. O assunto aí, e aquela típica matéria que não é pra mim, não é pra você. É uma matéria aí pra eles se resolverem e mandar um recado assim, né, pros principais lobistas. Ó, galera, o recado é esse. A gente vai agir assim, estamos dando aqui um recado, a gente tá aqui no primeiro escalão pra vocês aí mais de baixo começar a se movimentar. Aí sai outra matéria, né, pra falar quais são os 7 sintomas de corrupção da democracia apontados pelo Fachin. Falei que a gente ia comentar quais são os 7. Aí tem lá entrevista recente à Folha.
O Fachin listou 7 sintomas que, em sua avaliação, revelam que é uma corrupção da democracia no Brasil. Na verdade, são 7 pontos para bater no governo. Primeiro, remilitarização do governo civil. Reclamar que tem muito militar. Vamos ficar nessa. Segunda coisa, intimidações de fechamento dos demais poderes. Ficar realmente... A mídia já faz isso o tempo todo, né? Reforçar que os bolsonaristas, a direita, os conservadores querem o fechamento do STF, o fechamento do Congresso. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu vejo o pessoal falando que quer uma renovação no STF, não aguenta mais, quer uma renovação na Câmara. Agora fechar, não tem como fechar. Depois, depreciação do valor do voto. Eles já querem colocar aquela peste em Bolsonaro, né? Para descredibilizar, para tornar assim inviável até a discussão do voto auditável. Eles sabem que com voto auditável não tem como Bolsonaro perder. Depois, ataques contra a liberdade de imprensa. Todos eles concordam que vamos falar que Bolsonaro ataca a imprensa. Todos eles concordam em bater em Bolsonaro deste meio, né? Quem é contra? Incentivo às armas e, por consequência, à violência. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver um pai de família, sabe, ter o direito de se defender com promover a violência? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Naturalização da corrupção de agentes administrativos. Gente, essa daqui eu vou mostrar depois, porque eles estão falando que Bolsonaro está promovendo corrupção de agentes administrativos. Vou mostrar para vocês qual foi o exemplo. E outra, recusa antecipada de resultado eleitoral adverso. Já estão falando aí, né? Vão ficar batendo até que Bolsonaro... Bolsonaro tá se recusando a perder. Bolsonaro aí tá falando que... olha só, se não tiver voto auditável, ele já tá falando que vai perder e já tá querendo criar narrativa. Já estão cansados de ver isso daí. E aí, olha só. Naturalização da corrupção de agentes administrativos. Olha o que é que o Fachin diz na matéria. Eleito sob a bandeira de combate à corrupção na prática, combate à corrupção. Na prática, Bolsonaro age no sentido contrário para defender familiares e aliados. Nomeado ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro deixou o governo acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Tá, ele acusou, mas não provou nada. Acusou como? Porque os depoimentos de todo mundo mostram que Bolsonaro jamais interferiu. É porque o Moro acusou, né? Então, se o Moro acusou, o Fachin... o Fachin é nosso. Palavras do Deltan Dallagnol. Foi o Fachin que falou isso. Olha só. O Moro acusou, né? E o Fachin tá defendendo o Moro. Novidade? Zero. Sem novidades. Depois, outra crítica foi a escolha de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Um nome fora da lista tríplice para o posto. Bolsonaro chegou a dizer que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Aí quem vê lá? Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Chico Graziano, ambos aí reclamando de Bolsonaro. Ele colocou o Aras, meu Deus. Pronto. Viraram Nando Moura, né? É assim que Bolsonaro está naturalizando a corrupção de agentes administrativos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Que tem a ver nada, né? Só a narrativa. Fachin, um lavajatista. Ele gosta do lavajatismo enquanto ideologia, né? Esse ativismo judicial. Tá aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tinha que ser o Fachin, né? Se não fosse o Fachin, ia ser o Barroso. São os ministros que mais se encaixam, né? Nesse tipo aí de narrativa. Tudo bem. Aí sai outra matéria. Falei que todo mundo rodou nesse final de semana. Essa daqui foi uma matéria opinativa. Ai, é gigante essa matéria. Não, só botei só isso daqui, porque eu consigo explicar para vocês. Olha só a manchete. O que foi o Bolsodória e por que a dobradinha eleitoral com Bolsonaro virou uma assombração para Dória? A matéria dá pancada em Dória do início até o fim, mas dá sem oportunidade, né? E aí, Dória? Vai baixar o tom? Vai? E aí, vai fazer o que agora? O pessoal chamou, e aí? Vai ter que negociar, vai ter que sentar e negociar. Falando assim, ó, o seu plano que você tinha, do jeito que tá, não vai. Se você conversar, a gente pensa ainda lhe aceitar coisa. Mas é só a matéria falando, basicamente, que Dória é um cara que molda o seu discurso diante do, sei lá, do cenário. Que é o que realmente o Dória faz, né? Pô, no momento tá valendo a pena apoiar Bolsonaro, então vai apoiar Bolsonaro. Pô, agora não tá mais valendo a pena apoiar Bolsonaro, então não vou mais apoiar Bolsonaro. É o João Dória, a gente já sabe disso daí. E a matéria tá falando exatamente disso. E aí, Dória, vai fazer o quê? Vai ficar nessa? Vai apoiar Bolsonaro? Não vai? E aí? Qual vai ser de agora? Você falou que você era Bolsodória, agora você não é mais. Você traiu o Geraldo Alckmin, e agora? Vai fazer o quê? Vai dar uma segunda chance? O pessoal tá espremendo o Dória. Botou na parede e tá batendo. E aí, vai fazer o quê?
Vai ter que baixar a cabeça. Você não é líder de nada. Você pode fazer parte da jogada, agora você tem que incluir todo mundo. Não vai ser o seu projetinho pessoal. Se você abrir mão de algumas coisas, fazer umas concessões, a gente vai levar seu nome em consideração. O Tasso Gereissati, do PSDB, entra em campo também, já para dar outra pancadinha no Dória e já lançar outro nome. Eduardo Leite tem tudo para ser o que quiser no Brasil, diz Tasso Gereissati, um dos principais líderes do PSDB. Relembrando, ó, Dória, o Eduardo Leite tá aí, hein? O Eduardo Leite tá aí. Outro que começa a se movimentar também no final de semana, Mandetta. Pré-candidato do DEM, Mandetta faz reunião virtual com Fernando Henrique Cardoso. Olha só, DEM e PSDB. O Dória, né, foi aí um dos principais articuladores desse novo bloco DEM, MDB e PSDB, principalmente lá nas eleições, vocês viram lá. Dória lançou o Bruno Covas, o vice era um vereador do MDB, já se fala que o Rodrigo Garcia, que é do DEM, é o candidato deles lá para o governo de São Paulo em 2022, e o Mandetta tá aí, né, já conversando, e aí vai me ajudar, não vai? E essa matéria, o interessante, essa eu fiz questão de dar destaque, olha quem foi que solta a matéria, Mônica Bergamo, é uma jornalista aí que a sua voz tem respeito entre os seus pares, que é o pessoal aí da esquerda. Eles escutam a Mônica Bergamo. Então, é uma tentativa aí, né, do Mandetta dar um recado mais amplo. Luiz Henrique Mandetta teve um encontro virtual na sexta-feira com Fernando Henrique Cardoso. A conversa foi mediada pela senadora tucana Mara Gabrilli. Mandetta combinou com o DEM que vai se apresentar a partir de agora como nome do partido para uma eventual candidatura presidencial em 2022. A conversa com o FHC foi a primeira de uma série. Também já está se movendo. E aí, não para por aí. Enquanto aí os nomes, os candidatos estão se movimentando, no final de semana também teve muita coisa como institutos, ONGs. Aqui é a Fundação Perseu Abramo, que é... como é que posso falar? São os intelectuais do PT. A intelectualidade do PT faz parte aí da Fundação Perseu Abramo. É um instituto que agrupa os intelectuais do PT. Eles vão estar promovendo aí um curso Fascismo Ontem e Hoje. Entender para Derrotar. Nesse curso aqui deve sair algumas das diretrizes de como a militância deverá começar a agir nas redes. Nas redes, nas ruas, nas universidades, no trabalho, em tudo. Tá aí, curso é EAD gratuito, para quem quiser. Aberta a toda a militância progressista. Tá aí. Já é um curso para militância. PT, essa aqui é a parte intelectual do PT. Não é qualquer coisa. Vale a pena até vocês aí se inscrever nesse curso, gravar e divulgar nas redes sociais, né? Tem que saber quais são os movimentos da oposição. Olha outra coisa que teve no final de semana. A gente vem batendo na tecla. Ontem eu falei sobre a saída do cara do INEP. Se lembra? Eu falei, o presidente do INEP saiu, é bom. O INEP, inclusive, na hierarquia, né? A questão de quem compõe a prova do Enem está debaixo do presidente do INEP. Então, ele pode mover, né? Determinar um pouco do que vai acontecer no Enem, o presidente do INEP. A gente também falando bastante tempo do PNLD e sai essa matéria. É porque a gente também vai falar do INEP. Livro didático e transformação social. A matéria fala um monte de coisa. Que como é importante os livros didáticos, sabe, para você moldar o comportamento das crianças, doutrinar as crianças. É com os livros didáticos que você vai direcionar, sabe, a criança para ela se tornar mais um militante de esquerda. E essa matéria foi uma entrevista, né? Quer dizer, foi uma matéria escrita pelo Ângelo Xavier. Olha só quem é. Presidente da Associação Brasileira de Editores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional, Abre Livros. Não é qualquer pessoa, é um cara da área, que tem muito interesse no PNLD, né? Ganha muito dinheiro com livros didáticos. E olha só, a produção de obras didáticas corresponde a metade da produção de livros no Brasil. Metade de toda a produção de livro no Brasil é de livro didático. Em 2020, o PNLD distribuiu mais de 170 milhões de exemplares às escolas públicas, beneficiando mais de 30 milhões de alunos da educação infantil ao ensino médio. Olha o tamanho do mercado. Olha o impacto que tem o PNLD. E a importância, né, das movimentações que o governo fez. Fiquei muito feliz de poder até ter participado disso daí junto com vocês. A gente colocou uma pressãozinha, funcionou algumas coisas.
A Tabata, gente, ela inclusive já retirou o primeiro PDL que ela colocou, depois de que deu errado, e ela agora entrou com um novo PDL. Tabata não desistiu, não, juntamente com a Fundação Lehman. Olha só essa matéria também, porque eles estão vendo, né? Tiveram tua derrota. O Brasil precisa do INEP forte. Nota pública dos servidores do INEP. Será que o INEP estava aparelhado ou não? A Tabata Amaral, trazendo aí a nota deles, falando, fomos pegos de surpresa com a saída do diretor do INEP. Meu Deus. Olha o que a Tabata diz, ó. Os servidores do INEP alertam a sociedade para os graves riscos à instituição, essencial para o desenvolvimento educacional brasileiro, e clamam pela necessidade de gestores com capacidade técnica e familiaridade com a temática da educação à altura dos 84 anos do Instituto. Tá entendendo o drama? Tá vendo o medo que eles estão da mudança que teve? Eu falei ontem, dizem que o cara aqui é um cara bem aliado com as pautas do governo Bolsonaro. Tabata tá aí. Tá chorando, puxando os cabelos. Isso aqui não teve muita notoriedade na direita. Ninguém comentou sobre isso. A gente fala tanto, a direita fala tanto da importância da educação, importância da educação, importância da educação. Ninguém fala disso, do INEP. O que a direita tá fazendo? Aí, você quer saber o choro desse pessoal? Tá aqui, ó. Ilona Zabó, uma peça chavíssima aí, né? Muito importante para entender a oposição. O Brasil está nas mãos de reacionários. Esse pesadelo precisa acabar. SOS Brasil. E ela traz o quê? Queda do presidente do INEP foi motivada por discussão de diferença salarial entre atletas mulheres e homens no Enem. Ou seja, o pessoal tá com raiva dele ficar colocando pauta de esquerda no Enem, né? Ah, existe uma diferença, blá 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 blá, porque paga menos porque é mulher. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá. Aí tá aí, a Ilona. Já tá em jogo. Vai vendo. A Ilona também aproveita para soltar outra matéria aí. Ela divulga uma matéria contra o Bolsonaro, reclamando aí como o governo do Brasil é horrível e tudo mais. E olha só as pessoas que ela marca. Ela marca CNN, BBC, CBC. Ela não coloca aqui, mas se não me engano é o Anderson Cooper. Eu acho que ele é do New York Times ou é o Wolf Blitzer. Mas só jornalista do BBC, CNN, New York Times. E ela tem acesso a todas essas pessoas. Ela estava dando entrevista pelo pessoal da França 24 Horas, França 24, só batendo no Brasil. Aí depois, quando você vê aqui, eita, o Brasil tá ruim, hein? Eu nunca vi alguém chegar pra mim fazendo pergunta. É sempre alguma afirmação. Sabe aquela pergunta retórica? Rapaz, o Brasil tá ruim, né? Esperando que eu fale, tá? Eu falo, não, cara, o Brasil tá indo bem, velho. O Brasil tá mandando muito bem. Aí a pessoa fica, é mesmo? Eu falei, cara, você não tá vendo a mídia certa. Eu começo a ter que desmentir. Desmentir. Se a opinião que os estrangeiros têm no nosso país é ruim, ela aí tem o seu papelzinho, ó. Tem um papelzinho. Ajuda. Não é só dela não, né? Óbvio. Principalmente da Globo, desse pessoal que solta a matéria em inglês. E aí, olha só. Mais movimentações. Play 9, o estúdio de Felipe Neto e Paz Leme negocia porte para se tornar uma MediaTek. Olha a importância, sabe, dessa área aí. Empresas, institutos, startups. A direita não tem. A oposição tá voando. A empresa que tem entre os sócios, Felipe Neto, e o jornalista João Pedro Paz Leme, ex-TV Globo, negocia com fundos de investimento seu primeiro aporte em uma rodada Série A. Pouca coisa não, viu, amigo? Ele diz, o estúdio ganha dinheiro gerenciando redes sociais e agenciando talentos como Paola Carosella e Giovanna Elbank. Essa Paola aqui, meu Deus do céu, cara. Essa mulher no Twitter é chata, viu? Meu Deus, que mulherzinha que só fala, lorota, enche o saco o dia inteiro. De esquerda pra valer. Todas essas pautas, nossa, ela trata o Felipe Neto como se fosse um deus. Um deus. Instituto. Importância de institutos. Olha só. Instituto Sou da Paz pede para participar de ação no STF contra decreto das armas de Bolsonaro. Esse tipo de coisa aí, você, cidadão comum, você não pode ir lá pedir. Você é um Zé Ninguém. Agora, quando você é um especialista, ou principalmente quando você é um representante de uma ONG ou um instituto, a sua opinião, né, o pessoal às vezes quer ouvir. Daí o que eu falei, da importância do Instituto Liberal Conservador que o Eduardo Bolsonaro fez. Inclusive o Eduardo fala que um dos interesses é participar desse tipo de debate. Não sei se o Eduardo já veio, mas é importante. A direita precisa de institutos. A direita precisa de ONGs. Não tem.
Aí você vê, ó, a quantidade de atentados promovidos pelo Executivo Federal contra uma política responsável de controle de armas é tamanha que nos obriga a acionar todos os mecanismos de freios e contrapesos democráticos. O tempo todo, eles lutam contra os interesses da população. Bolsonaro só tá tentando valer o plebiscito do desarmamento, que o povo falou que quer ter acesso, e Lula rasgou e fez o que quis. Aí você vê, olha quem vem reclamar também, não da questão de Bolsonaro, mas, na verdade, que a Guarda Municipal do Rio, que vai poder ter armamento. Aí tá lá a Ilona Zabó, juntamente com o Instituto Igarapé, entrando na discussão para falar que não, vamos esquecer essa história. Até nem botei centralizado, ó, o texto aqui tá meio cortado. Tá aí também. Instituto Igarapé. Qual é o instituto da direita que tá participando desses debates? Tem algum? Tem algum? Aí você vê. Botei pra voltar. Lira diz que Bolsonaro errou ao permitir porte de 2 armas, mas defende que decretos não invadem competência do legislativo. Lira fez umas lives. Ele, sei lá, assim, né? Falou, pô, não, vocês estão certos aí, mas, cara, Bolsonaro tá certo. Pô, tô meio triste e tal, né? Fez aquele discurso meia boca, mas pra falar, cara, mas Bolsonaro tá certo. Ao comentar ter ficado triste com o ex-ministro da Justiça e Defesa, Raul Jungmann, que também foi deputado por ter manifestado que o executivo usurpou de competências do parlamento, Lira disse que Bolsonaro fez uma amplitude de determinadas ações dentro do poder de regulamentação, indicou que por isso não vê razões para o Congresso derrubar os decretos por meio de um projeto de decreto legislativo, um PDL. Lira foi e defendeu Bolsonaro. Essa é outra matéria, ó. Pacheco deve se distanciar das trapalhadas da agenda de Lira na Câmara. Ele está falando que o Lira comprou todas as pautas de Bolsonaro e já está tratando o Lira como louco. Ele já está apanhando bastante. Está apanhando bastante. Eu tô gostando de ver o Lira apanhar assim. Tô gostando de ver. Gostando de ver mesmo. Sinal que, sei lá, deve estar seguindo algum caminho interessante pro governo. Alinhado. Para estar apanhando desse jeito é porque deve estar fazendo o que o governo quer. Ontem também ele entrou em campo aí. Isso aqui eu tenho... Pra mim, sei lá, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele conversou com o executivo antes, chamou os governadores pra conversar. Não, vem cá, ó, vamos conversar junto aqui pra gente montar o orçamento do Brasil. Quais são as demandas que você tem pra pandemia? É dinheiro que tá faltando? Então vamos ver. Pra tentar fazer isso daqui, pra não ter desculpa de, eu vou ter que fechar minha cidade em lockdown porque eu tô sem dinheiro pra isso, eu tô sem dinheiro pra aquilo outro. Não, vou te dar então a oportunidade. Me diz pra que tu precisa de dinheiro pra combater aí a pandemia, para depois tu não inventar fechar tua cidade. O que é que tu precisa? Precisa do quê? Tanto que, olha só, moradores de Araraquara relatam falta de comida, preços altos e miséria após o início do lockdown. A situação tá tão drástica que eu acho que o governo falou, cara, vai lá, vê o que quer. Porque do jeito que tá não dá mais. Os prefeitos e governadores estão tentando, né, dizimar a população. É inacreditável. Olha essa notícia aqui. Cidade obriga o uso de pulseira em pessoa com suspeita ou que esteja doente. Identificando pessoas. Teve um alemão que identificou o judeu, não foi? O judeu não recebia lá a estrelinha no braço para saber quem era e quem não era. E depois teve com eles, hein? Uns anos atrás, uns 70 anos atrás. Lembra isso aí na época da Alemanha? Também tá... No Brasil tá seguindo um caminho similar. Aí você vê, ó. Lira de novo. Lira de novo. Lá na frente, a gente vê quem errou, diz Lira ao defender ações de Bolsonaro na pandemia. Até então, tá o nota 7, realmente não tem muito o que reclamar. Pode ser melhor, sempre pode ser melhor, mas não pode falar que o cara não tá aí tentando, sabe, sei lá, cumprir as demandas do governo. Que realmente Bolsonaro vem passando, a grosso modo, ele tá relativamente alinhado. Só que ele deu assim umas palavras que eu fico meio assim, ó. Peraí, tá, mas peraí também. Todos nós temos que remar no mesmo sentido. Não adianta agora alguém fazer proselitismo e barganhar política em cima de CPI, referente à comissão criada para investigações do governo e Estado durante o combate à pandemia. Lá na frente a gente vê quem errou, acertou, quem errou dolosamente. Em guerra vale tudo, existe uma emergência para achar soluções. Foi lá e defendeu o governo. Vamos esquecer esse negócio aí de CPI da saúde, vamos esquecer... Não é hora, lá na frente a gente vê quem errou, cara. Cada um faz sua parte aí, sabe? Vamos esquecer isso. Vamos esquecer.
Aí ele fala do caso do Daniel Silveira. Segundo Lira, apesar do Supremo ter agido em defesa do Estado Democrático de Direito, não há uma legislação clara sobre o tema, tanto que a Corte recorreu à Lei de Segurança Nacional para embrasar a prisão de Daniel. Uma defesa bem meia boca do Daniel, né? Defesa bem meia... Na verdade, ele fez uma crítica bem... Nem foi uma crítica, né? Sei lá, ele chegou assim a... Sei lá. Chegou nem a dar dedo pro STF. Deu língua, pronto, deu língua. É o máximo que faz, né? Só que ele fez uma fala que eu fiquei meio assim. Eu tenho umas críticas a alguns comportamentos e ações do Sérgio Moro. Eu tenho. Mas quando o Lira critica, eu fico assim, né? Pô, Lira, sabe? Eu sei que ele até agora não foi julgado e culpado. Às vezes, realmente, ele foi indiciado injustamente. Mas no Brasil, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Com os políticos. Vamos convencer. A gente sempre fica com o pé atrás. Me desculpa aí, Lira. Não dá pra passar muito a cabeça e acreditar que tu é um santo. Lira também criticou a Lava Jato. Aquilo, as mensagens supostamente trocadas entre procuradores e o juiz, não é diálogo, é combinação de resultado para desestabilizar o sistema político brasileiro. Eu concordo em parte, eu realmente acho que tem muita coisa estranha. Só que é o que o Lira fala depois. A Lava Jato durou 6 anos, o dobro do período de terror na França, um estado policial muito duro. Como vários, fui vítima da Lava Jato. Fui denunciado e exposto durante 5 anos sem ter nenhuma relação com o delator, meu inimigo político pessoal. Aí até eu não sei, né? Se ele tá tentando tirar o dele da reta ou se isso realmente aconteceu. Aí eu fico assim, né? Peraí, não sei. E já pra gente chegar aqui na rota final do vídeo, na reta final, na verdade, olha só essas matérias. O Moro parece que realmente voltou para a arena política. Tô falando pra vocês. Vai juntando, ó. Falei pra vocês. Falei, ó, galera, a situação do Moro tá complicada. Comecei a falar das mensagens. Aí, o Conju tá soltando várias matérias do Moro, que é o maior site aí no âmbito do judiciário, que trata do judiciário, notícias da área do jurídico. O Conju tá batendo no Moro, todo dia. Saiu o José Maria Trindade para falar, ó, pô, não é o que eu quero nem nada, mas eu tô realmente ouvindo que o Moro pode ser preso. Aí vem o IG para bater no Moro. Mensagens mostram que Moro consultou o procurador da Lava Jato enquanto ministro. Aí vem CNN, exclusivo, já ministro, Moro consultou Lava Jato sobre acordos internacionais. Aí tem a mensagem, ó, estarei da voz na semana. Pode me dizer, sucintamente, quais países ainda temos dificuldade com cooperação? Hong Kong, por exemplo, forneceu aquelas provas? Você descobre e me passa, por favor? Aí o Deltan Dallagnol dá lá alguns países. Olha com o número 2, Espanha. Espanha. A citação do Tacla ainda não ocorreu. Estamos há mais de 2 anos tentando. Estão preocupados com Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran. O cara aí que diz ter, né, a bala de prata contra o Moro. Interessante. Aí, olha só. O Caio Junqueira, ele inclusive participa dessa... Ele tem lá um videozinho, né? Teve vídeo da CNN falando sobre o tema. E tá aqui, ó. Já ministro, Moro consultou Lava Jato sobre acordos internacionais. Olha quem compartilha a matéria. Rodrigo Tacla Duran. Inclusive, Bolsonaro se confunde entre o Dario Messi e o Duran e fala o nome do Duran em 2 lives. Ô, Duran, eu quero ver a delação do Duran, né? Tava aí que o Aras falou que ia fazer. Quero ver pra acabar de vez, né? Saber se realmente o Moro é culpado ou não. O que é que tá certo nessa história? Folha de São Paulo, que até então também defendia o Moro. O pós-Lava Jato. Hoje, a Folha se rendeu à parcialidade de Sérgio Moro contra o Lula. Claro que não sem chorar como uma carpideira. Como é bom estar do lado certo da história, não é? Eu não acho que é assim, não. Não acho que o Lula tá certo, não. Eu não acho que o Lula tá certo, não. Mas o interessante é, o Moro aí, né, voltou e tá apanhando. Moro voltou e está apanhando. E ainda sai essa outra matéria também da Folha. Gilmar Mendes fará uma lava-jato na Lava Jato. Tá falando o seguinte, que o Gilmar Mendes, já colocou a equipe dele aí, estão fazendo um pente fino em todas as mensagens tocadas em Curitiba. Na semana a gente comentou sobre a matéria da Bela Megali, que ela fala o seguinte, quando é que vai ser pautada a suspeição do Moro? E diz que o Gilmar tá esperando, porque ele percebeu que quanto mais o tempo tá passando, mais o Moro está sangrando. Inclusive eu ouvi aí de algumas pessoas que eles acham o seguinte, pode ter essa coisa aí do Moro e tudo mais. Agora, se realmente, caso um dia ele venha a ser preso por qualquer coisa, eles acham que não vai ser agora. O pessoal acha que tá valendo bastante a pena deixar o Moro sangrando na arena política. Principalmente porque desidrata
a possibilidade desse nome assim mais de centro, sabe? E o Moro seria um nome interessante. Acaba por fortalecer candidaturas como a do Lula, como do Ciro Gomes, esse pessoal mais à esquerda pra valer do jogo. Então, para esse pessoal, é interessante aí manter o nome do Moro, né, na imprensa apanhando todo dia. Principalmente pro Lula, né? E aí, olha só, TCU faz ofensiva contra gasto de 32 procuradores na Lava Jato. Mais coisa aí, para ver se realmente os gastos com passagens aéreas e outras coisas foram completamente lícitos ou se teve alguma ilegalidade nisso daí. Tô falando, pessoal, o Moro voltou para a arena. O Moro voltou para a arena. Ia falar, né, mas temos que manter o padrão na comunicação. Não podemos utilizar a palavra de baixo escalão. E só pra gente aqui realmente terminar o vídeo, fugindo um pouquinho desse assunto, olha só. Cátia Abreu deu uma matéria para a Folha de São Paulo dizendo que sistema de governo do país que o Dória ama não nos diz respeito. Esquece esse lá comunismo, sei o que for, vamos esquecer. Esquece, tá de boa. E o Leonardo Coutinho diz, ó, Comissão de Relações Exteriores do Senado ou Comissão de Relações com aquele país. Eu gostaria de chamar a atenção para um reducionismo bem primáriozinho sobre ter que escolher um lado. O Brasil não pode virar as costas para os comunistas, assim como eles não sobrevivem sem o Brasil. O que deveria estar em discussão é sobre soberania e futuro. O Brasil não é uma fazenda. E aí você vê que o embaixador, o Yang, que o Dória tanto ama, foi o primeiro a parabenizar Cátia Abreu por assumir Comissão de Relações Exteriores. Essa comissão tem cara que vai dar trabalho, hein? Essa comissão tem cara que vai dar trabalho. E aí, o LIDE, o grupo do Dória, tem agora um braço na Argentina, o LIDE China, e vai estar lá, ó, novo Fórum Empresarial de Buenos Aires. Argentina, impossível para 2021. Possibilidades, né? Para disputas necessárias, não necessárias e conquistas suficientes, não suficientes para o setor produtivo. Já tá aí, né? Um país que vem realmente se aliando cada vez mais com os comunistas. E só pra gente não terminar o vídeo, isso é uma notícia boa. Ontem tivemos o lançamento do primeiro satélite brasileiro. Primeiro, na gestão, governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, pessoal, a gente termina por aqui. Vocês estão vendo. Tabuleiro tá basicamente isso. Tá Bolsonaro jogando sozinho contra toda essa tropa. Eu vejo muita gente, às vezes, questionando algumas ações do governo, reclamando disso, reclamando daquilo outro, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vocês estão conseguindo ver que essa mudança na presidência da Câmara, presidência do Senado, renovou os ares no governo, as coisas estão começando a caminhar, tivemos aí a aprovação do a autonomia do Banco Central, tem aí a discussão do Pacto Federativo para desvincular os orçamentos como o Guedes quer, tá dando um trabalho retado. Não sei se estou acompanhando isso daí. O Senado não quer desvincular o orçamento. O governo já está negociando abrir a mão de alguma parte, porque tem que ter alguma coisa, uma contrapartida. Não dá só para colocar o auxílio emergencial sem uma contrapartida. E tá aí apanhando. Às vezes eu vejo o pessoal, responde em Bolsonaro de forma mais dura, reclama, meio que às vezes pede a fé no governo. Mas eu acho que o pessoal, esse mesmo pessoal não está conseguindo compreender contra o que a gente está, né, lidando. Contra o que a gente está lidando. Acho que não é hora para conversar sobre isso. Acho que esse momento vai chegar em alguma hora. Eu acho que é hora de focar em oposição. A oposição está aí, está se movimentando, tem apoio daquele país, tem apoio dos globalistas, tem apoio do Foro de São Paulo, da mídia brasileira como um todo, e eles possuem basicamente todos os partidos do Brasil do lado deles. Todos. A briga é desproporcional e Bolsonaro só tem um povo. Então, analisem bem o cenário. Analisem bem, vejam como está o governo. Eu sempre fico medindo a temperatura das redes sociais e não sei. Acho que o pessoal não está, sabe, olhando com o grau de preocupação que eles deveriam ter as ações. Às vezes cobram do governo algumas coisas que eu acho que, cara, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. E por hoje ficamos por aqui. Aquele grande beijo e abraços. Compartilha. A gente tá chegando já quase a 410 mil seguidores. Vamos tentar fechar o ano com 500 mil. Tá faltando bastante. Tá faltando 90 mil. E por hoje é isso, pessoal. Se inscreva nas minhas redes. Quem quiser se tornar membro, se torne. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui!